Olá pessoal, bom dia para vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra. Eu queria, assim, só pra. Essa atividade ainda é sobre o nosso tema que nós vamos estudar bastante, tá? Ainda nesse bimestre agora, terceiro bimestre, já começamos a estudar sobre isso, ok? E aqui nós temos. Lembra lá que vocês lembram que as if clauses lá, elas têm. Tem três, lembra, são quatro características, né? A zero conditional, que a gente chama de zero conditional, lembram que está relacionada às situações com fatos verdadeiros e que são frequentes, não é isso? E aí, só que você vai utilizar o simple present, né? O if mais simple present, ok? Depois eu vou ter a first conditional, né? Que está relacionada à possibilidade de situações e ações no futuro. Tem essa relação que aí eu vou usar o simple present mais o futuro simples, o will, né? E o infinitivo. Depois eu tenho a second conditional, né? Que está relacionado a hipóteses. E será usada em situações hipotéticas, só que nesse caso eu tenho que utilizar o simple past. Nesse caso eu utilizo apenas o simple past, mais os verbos modais. Lembram lá daquele? Inclusive a gente vai depois dar uma pincelada nas próximas questões a seguir sobre um pouco desses modais. Would, could, might, should, né? Mais o infinitivo sem o to. E o que eu trouxe para vocês, essas questões, todas elas elas abordam o que nós chamamos de third conditional, que seria a terceira condicional, né? E essa terceira condicional, inclusive eu recomendo para vocês voltarem lá naquela folha de atividade das orientações explicativas que eu dei para vocês na primeira atividade que eu trouxe para vocês sobre esse tema, que foi a atividade do dia 28/7, tá? A atividade do dia 28/7, então vocês, inclusive lá no anexo tinha uma folha explicativa, ok? Então, inclusive, eu recomendo que vocês voltem lá para dar uma olhadinha, porque geralmente não dá para a gente fazer as atividades e responder as questões sem voltar nos conteúdos, tá, gente? Então, pessoal, a third conditional nada mais é que está relacionado também, assim como a second conditional, que está relacionado às situações hipotéticas, só que no caso desse daqui é referente ao passado e são situações que elas já não podem mais ser mudadas, entendeu? Aconteceu no passado e já não tem como ser mais alterado. E nesse caso, lembra que a second conditional, como eu falei para vocês, eu utilizo o simple past. E agora não, a third conditional eu vou utilizar o past perfect. Vocês lembram qual é a construção lá do past perfect, né? Para eu trabalhar o past perfect, eu tenho que usar quem? O had mais o verbo no particípio passado, não é isso? E ainda eu utilizo na segunda frase, depois do pronome, claro, eu vou utilizar o que? Would have, tá? Would have, could have, might have. Eu utilizo algum desses aqui, mais o particípio do verbo, ok? Mais o particípio do verbo. Então, a proposta aqui, você vai completar essas sentenças utilizando a third conditional. Por exemplo, na primeira frase aí, se vocês observarem, eu tenho cada item desses são duas frases. Então, quando eu passo ele para o third conditional, utilizando a third conditional, eu tenho uma construção diferente. Não é isso? Ó, observa. He didn't get the job, he couldn't buy a big flat. Não é isso? Se ele não conseguiu um trabalho, se ele não conseguir, né, não tivesse conseguido um trabalho, ele não compraria, ele não poderia ter comprado, não poderia comprar, por exemplo, um apartamento. Então, aí assim, como que fica a situação hipotética nesse caso? Aqui já tá vendo que o primeiro momento eu tenho if he, né, ó, he had got the job, já tem aqui, só que lembra que aqui tá contraído, tá, pessoal? Se vocês observarem, em alguns casos, o verbo had já está contraído do past perfect. Então, eu tenho if he had got the job, né? Como é que ficaria? Lembra que o pronome não é he? Eu vou ter que repetir esse pronome, tá?
eu vou repetir o pronome. Então, a segunda parte da third conditional, eu tenho que observar como que ela vem lá em cima. Aqui em cima foi utilizado couldn't, não foi isso? Não se utilizou o couldn't, negando. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que eu tenho que colocar ele aqui embaixo, né? Seria o quê, ó? He couldn't, não é isso? Lembra que tem o have? O have vai ter que aparecer aqui nesse caso agora, tá? Então, seria o quê? He couldn't have a buy, ou he couldn't have buy a big flat, tá? Desculpa, buy não. Lembra? Desculpa, buy não, porque no segundo momento o verbozinho buy vai ter que ir pro past participle, tá bom? Então é bought, não é isso? Aí vocês têm que voltar lá na tabelinha, inclusive eu distribuí para vocês uma tabela lá dos verbos irregulares, foi em anexo numa das atividades, tá bom? Então vocês podem voltar lá e verificar como se escreve a palavra bought, do passado de comprar. Na verdade, porque o passado e o particípio passado do verbo to buy é a mesma coisa, tá? Eles não alteram. É bought, ok? Então é isso, tá bom? Assim vocês vão fazer. Vocês vão fazer com todas as outras questões. Lembrando que praticamente todos os itens aqui vocês vão trabalhar o segundo momento. E aí vocês não podem esquecer e vocês têm que observar como é que está a primeira construção aqui, tá? Como que aparece a primeira construção, ok? E é isso, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês.